na verdade, a gente escuta muito dos pacientes isso, né? Eu acho que a grande maioria dos pacientes chegam falando dessa maneira, né? Isso, porque assim, você falou o dente do Hulk e é verdade, né? O terceiro molar não tem essa força e eles e imaginavam assim, era ele exerce uma força de erupção mesial tão grande que poderia provocar o apinhamento. Então, tem um autor que é Soutard, que ele avaliou isso. O que ele fez? Ele pegou o paciente que tinha terceiro molar impactado dos dois lados. Então, impactado, você imagina que ele está fazendo a força que for ali para erupcionar, não está conseguindo, e essa força do Hulk está entortando ali os dentes, né, os incisivos. O que ele fez? Ele pegou um calibrador, colocou nas ameias e mediu ali a força dental nos pontos de contato. Então, ele mediu essa força. O que ele fez? Ele extraiu o terceiro molar de um lado, o impactado, e mediu essa força de novo. Se esse raciocínio era certo, o que ia acontecer? Do lado que ele extraiu o terceiro molar, essa força de contato proximal, a força do Hooke, ia estar menor, né? Se era o terceiro molar que estava empurrando, eu tirei essa força e não teve diferença. A força ali de contato proximal continua a mesma, tanto do lado que o terceiro molar continua impactado, como do lado que foi extraído. Então, isso aí não é indicação da extração. Ele não vai recidivar ou não vai provocar o apinhamento do seu dente. Ele pode ser indicado por outros motivos, a extração. Mas essa baseada no apinhamento não é fake news, não tem evidência científica e a gente tem que orientar o paciente a falar a verdade, embora seja uma boa desculpa. Muito bem. Mostra pra gente aí os casos de extrações, Paulo. Quando que a gente extrai os terceiros molares? Vamos lá. Então, assim, caso clássico, né, de indicação de extração de terceiro molar, patologias, né, patologias associadas ao terceiro molar. Pericoronarite, cáries, cistos. E também quando a gente vê que o terceiro molar, Renzo, não vai erupcionar de jeito nenhum, né? Nem com milagre, com água benta, ele não vai erupcionar de jeito nenhum. Então, eu separei aqui alguns casinhos, alguns exemplos, eu vou mostrar. Aqui a gente estava falando do apinhamento, né? Paciente finalizou o tratamento, veio com já há algum tempo, tratamento finalizado, começou a sentir dor, ficou com medo do terceiro molar entortar o dente dela, né? E aí, fotografei no dia, já tinha finalizado, a gente já tinha finalizado o tratamento, sei lá, uns 3 anos. O terceiro molar não foi o Hulk, né? A gente vê que o alinhamento dela tá com É a bonito, contenção, né? não é, o alinhamento tá, então não é o terceiro molar que vai entortar ou não, é a nossa contenção que vai manter o dente alinhado. Então, isso aí a gente esquece. Olha só, sempre vamos planejar. Olha só, aqui chegou essa paciente aqui em cima, era uma paciente que já tinha feito um tratamento ortodôntico em outro lugar. Ela chegou para mim, ela nem sabia desses dentes dela, tá? De dente de juízo, desse segundo molar aqui que tava submerso, impactado, o terceiro molar, ela achava ela bicuda, biprotrusa. Então, quando recebi as panorâmicas, a gente planejou tirar 4 segundos pré-molares e ela ciente que esses 4 terceiros molares, porque desse jeito aqui não tem nem o que Que fazer, né? jeito, né? Tem que tirar, principalmente porque eu queria tracionar esse segundo molar inferior. E aí, com esse terceiro molar aqui beijando ele, eu não iria conseguir. Então, indicação, posição, dente mal posicionado, indicação, extração. Então, tiramos os pré-molares para corrigir a queixa da paciente, tiramos os terceiros molares por conta da posição e para tracionar. Uma coisa importante, Renzo, para a gente falar. Quando, em que momento, por exemplo, uma paciente dessa adulta tem a indicação de tirar o terceiro molar, tá? Vamos supor, se o terceiro molar ele tem a indicação de extração, a gente pode optar por tirar no início do tratamento ou no fim, se ele não for interferir na mecânica, certo? Nesse caso aqui, a presença do terceiro molar iria interferir na minha mecânica, porque eu queria
tracionar o segundo molar. Então, extração antes. Aí, extrair o dente, indicação, paciente orientada, tudo com consentimento do paciente, balde para o dente, extração para o terceiro molar. Eu tenho um amigo meu que faz Outro cirurgia caso. de terceiro molar e ele fala, cara, pelo amor de Deus, sempre pede para extrair antes de começar a orto, porque, pô, com bract, com fio, as coisas tudo aí já quebra a peça, enrosca a luva no, no Isso, fio. Renzo, isso. Aqui, o meu sócio, ele faz, sabe? E ele é muito bonzinho, mas ele fala também, Paula, olha, ou você pede antes, ou você pede depois. Mas o que acontece? Meu gosto particular, eu preferia antes. Mas o paciente, ele está ali na empolgação, a não ser que ele esteja com dor, mas ele está na empolgação, ele não quer fazer a cirurgia ali agora, sabe? Então, assim, se dá para postergar, a gente posterga, porque eu sei que é ruim. Mas às vezes acontece de no meio do tratamento, acontece isso aqui, ó. Pericoronarite. Ah lá. E aí, controla essa infecção e, ó, pericoronarite, paciente com dor. A gente consegue olhar na radiografia aqui uma área radiolúcida ali no terceiro molar. A paciente, eu expliquei, né, que ela ainda poderia erupcionar, mas ela não quis. Aqui, essa radiografia é do início do tratamento. Ela não quis tirar antes, eu pus o aparelho, deu 2, 3 meses, dor. Então, aí ela tirou com o aparelho, ela quis tirar, não quis passar mais por isso. Então, outra indicação são patologias, né, que vão acometer o paciente e a gente vai fazer essa indicação. E aí, aqui a gente segue, vou seguir compartilhando os próximos para a gente ver. Muitas vezes, Renzo, infelizmente, né, eu pelo menos não consigo pedir uma tomografia inicial para todos os meus pacientes, né? Primeiro, a gente cai no custo, né? Às vezes é um custo alto para o paciente, ou também expor o paciente, né, para uma radiação. Então, mas às vezes a tomografia ajuda a gente tomar decisões que só baseada na panorâmica a gente não consegue, né? Esse paciente aqui, ele chegou para mim, né, com essa situação inicial ali em cima. Aí eu vi que ele já tinha os pré-molares ali perdidos, né, com cárie, e os terceiros molares nessa posição. Eu encaminhei ele para extrair. O meu colega, meu sócio, pediu uma tomo, porque ele achou muito perto do canal mandibular. Quando chegou a tomo, a gente viu que tinha uma cárie grande no segundo molar ali, que na panorâmica, a gente olhando ali nessa visão bidimensional, a gente não consegue ver, né? A gente não consegue ver a extensão dessa cárie, né? Então, aí, esse paciente é um paciente que ele era um classe 2, então eu usei esses dentes perdidos dele para tratar a classe 2, ele já ia tirar o terceiro molar, então aí seguiu com a extração dos terceiros molares, dos pré-molares das raízes e a gente finalizou. Então, a gente sempre tem que lançar mão desse recurso que a gente pode com as tomos que vão ajudar na nossa decisão clínica. É um diferencial, né? Aqui a mesma coisa, né? Outro paciente, esse aqui nem era um paciente, ele pôs aparelho depois, nem era. Aqui a gente vê também na imagem da panorâmica uma zona pequena, né, de radiolucidez da cárie, um terceiro molar bem dilacerado. Na tomografia a gente vê a extensão da cárie, né? Então a gente é um recurso que a gente usa e aí possibilita a nossa indicação com mais assertividade, né, com mais clareza. Outro caso, paciente também finalizando o tratamento, dor na região, aqui a gente já vê um aspecto de cisto, né? A gente já vê a imagem assim compatível com cisto. Na radiografia a gente fica em dúvida, pedimos a tomografia, e aí a tomografia é um céu de brigadeiro, né? A gente vê coisas que não passa desapercebido. E aqui a gente vê o aspecto, né, de cisto mesmo, num corte
da tomografia, a paciente foi encaminhada, extraiu os terceiros molares, fez curetagem do cisto, então, coisas que a gente não veria numa panorâmica, mas que corroborou com a nossa indicação, e a gente lança a mão desses artifícios para indicar bem a extração. Então, aqui, né, um resuminho que apareceu, a nossa conduta sempre tem que ser o mais clara possível para o paciente, né? A gente não quer que ele tira ou não quer que ele mantenha, ele tem a indicação e a gente sempre vai ser muito claro com isso. A gente vai ter que incluir o terceiro molar no planejamento, ou para manutenção ou para extração. O papel do ortodontista é orientar, baseado em evidência, e se o paciente decidir por aguardar e ver, a gente documenta igual a gente viu ali. Então, essas são indicações muito, muito claras que a gente tem de extração e manutenção. Manutenção, dente em oclusão, o terceiro molar vai ser usado na mecânica, extração, patologias, posição desfavorável, às vezes o paciente, ele está até numa posição favorável, o paciente não consegue higienizar, então são as indicações. O terceiro molar, eu gosto muito deles, sabe? Eles são assim, eles são uns dentes esquisitões, né? Porque cada um vem com uma cara, ele é imprevisível, né? Ele é um dente imprevisível, e eu gosto disso, e gosto de explicar para o paciente. São os dentes que mais têm agenesias, né? No paciente. Então, geralmente, eles estão associados também com anomalias dentárias associadas. O paciente ele tem ou uma alteração de forma, ou a genesia de premolar está associado com os terceiros molares também, alguma alteração. Eu posso compartilhar aqui a tela? Opa, com você? Por favor, mostra para a gente. Vamos lá. Vou até perguntar para você também dessa questão de eugenesia que você falou. Eu não sei quem eu escutei, eu estava vendo alguma live, o que teve de live nessa pandemia aí, não tá escrito, né? Foi alguma live dessas que teve de ortodontia nesse período de pandemia que a gente está vivendo ainda, que alguém falou que essas novas gerações nossas já estão vindo de séries sem o terceiro molar. Tem alguma correlação com isso? O que a gente pode falar? Assim, tem essa corrente, Renzo, que fala que, assim, que a evolução, né, da humanidade vai excluir o dente mais distal da linha média de cada grupo. Tem um autor, agora, qual é o nome dele, gente? Deixa eu pensar. Eu sei que ele fala assim, esqueci agora, depois eu vou procurar e vou... Ele fala que o dente mais distal da linha média de cada grupo, ele tende a sofrer, a ir sumindo a teoria evolutiva. Então, são os incisivos laterais, os segundos pré-molares e os terceiros molares. Então, sim, tem essa corrente que é evolutiva, né? Aí eu tenho um colega que fala que no fim das contas nós vamos ter bico e não boca. Vai sumir os dentes e vai ter bico e não boca, porque... Mas, enfim, ele tende... tem pacientes... Ele começa a aparecer com mais frequência essa genesia de terceiros molares. Eu prefiro pensar que é isso mesmo, né? Que antigamente a nossa mastigação era... Antigamente, eu digo lá, né? Nos pré-históricos, o arco-íris era muito fibrosa. Isso, era muito fibrosa, a gente precisava, né, dessa força mastigatória. Agora a nossa alimentação tá mole, né? Então não tem necessidade desse terceiro molar, né, de manter esse dente. Agora eu não consigo me convencer que isso se aplica para um incisivo lateral e para um segundo pré-molar. O terceiro molar, né, eu até aceito. Agora, a gente aceita. Agora, o lateral, vão ter que me explicar. Vai ter que me... Aí, aqui, ó, vamos compartilhar essa... Aqui um pacientinho, que ele já tinha 8 anos nessa fase. Eu conseguia ver a cripta aqui do terceiro molar inferior e não conseguia ver nada do superior. Então, isso aí chama a atenção da gente. Você já vê um paciente com 8 anos, 9, a gente sabe os estágios, né, de formação, então a gente já pode especular que talvez esse paciente tenha, né, a genesia dos terceiros molares superiores. E sempre eles estão... 22,63% é a taxa mundial de agenesias. Então, é bastante paciente, né, que
que vai ter e Opa! sempre estão com as anomalias dentais associadas. Então, geralmente, um paciente que tem agenesia de terceiro molar, ou o contrário, tem agenesia de pré, ele vai ter agenesia de molar, de terceiro molar. Então, aqui a gente vê, ó, agenesia de pré-molar, agenesia dos molares inferiores e um terceiro molar superior com alteração de forma, né? Então, é um paciente que tem um defeito genético que se expressou dessas maneiras, com agenesias só inferiores e as superiores mostraram para a gente uma alteração de forma. Essa paciente já chegou adulta para mim, né? Então a gente não pôde, só podemos constatar e não avisar ou planejar, né, dessa maneira. Essa paciente mais jovenzinha, também a genesia dos 4 terceiros molares e a genesia aqui de um premolar inferior também. Outra Mesmo padrão paciente, também, né? pois é, e geralmente a gente vê isso aqui em mulheres, tá? Meninas, pelo menos é relatado na literatura que as mulheres têm um pouquinho mais de frequência de agenesias do que os homens. Então, aqui também, essa paciente interessante, ela tem agenesias do lado direito de segundo e terceiro molar, né? A gente aqui perto dessa da placa cirúrgica aqui dela, ela sofreu um acidente de moto e aí fraturou ela novinha. E não tem segundo e terceiro molar. E também não tem um pré-molar ali. Então, isso aí já me dá um guia para eu fazer um planejamento dessa paciente que veio mais jovenzinha para o consultório. E é gostoso tratar o paciente assim, porque aí você nem se preocupa com o fim, se ele vai querer tirar ou não o terceiro molar, já não tem o terceiro Já molar não de tem, não série, dá. all inclusive, all exclusive, tá tudo excluído, então não vem de série, não é opcional a extração, então isso a gente observa, orienta, planeja, né? Isso é interessante do tratamento ortodôntico, sempre a gente montando um quebra-cabeça e conhecendo ali. E sempre, se eu pudesse deixar um conselho, seria oriente, escreva e pegue a assinatura do paciente para tudo que você informar sobre tudo e sobre os terceiros molares também. Mais alguma coisa que a gente pode discutir? Paulo, eu acho que você abrangeu bem o assunto, eu acho que ficou claro para todo mundo, aí desmistificamos aí a lenda do dente do Hulk, falamos Eu como, adoro, quando eu usar, adoro. quando não usar o terceiro molar. E o que você pode deixar de consideração final para a gente, Paulo? O que você pode deixar de palavras finais aí para a gente? Olha, primeira coisa, né? O que eu posso deixar é assim: sempre estude, né? Sempre se arme das informações, porque tudo que você avisa antes para o seu paciente é uma prevenção. O que você avisa depois é limitação de dano, né? Então, você conhecendo isso, você conversando antes com o seu paciente, você conhecendo, você planejando, sabendo lançar mão de vários planos de tratamento, vários dispositivos, você vai estar ganhando a confiança do seu paciente. Então, estude, informe, anote e vai ser feliz. E se você quiser sofrer um pouquinho, né, você faça as próprias extrações de terceiros molares. Eu tô fora, eu não gosto de emoção, não é para mim. Tenho quem trabalha aqui, às vezes quando é uma cirurgia ainda mais difícil, eu encaminho para um bucomaxilo, que faz muito bem e os pacientes gostam. E a gente tem que também, assim, tirar todo esse mito do paciente, Renzo, porque eles já vêm ouvindo, como a gente comentou. Quando meu dente do juízo nascer, vai doer. Se eu for tirar minha cara, vai inchar, eu vou parecer o Kiko. Então, né, olha, cada caso é um caso. O seu caso é mais tranquilo. Olha, o seu caso realmente é mais complicado, mas olha, aconteceu isso, acontece aquilo. Mostra fotos, documente seus casos, né? Para você deixar o paciente seguro, para você deixar o paciente mais tranquilo. Muito bem, queria agradecer muito, viu, Paula, pela sua participação. E a Paula, pessoal, essa simpatia que vocês estão vendo aí, vocês escutaram o Fabrício falar sobre casos complexos na semana passada ou retrasada, está 2 vídeos para cima aí, é só você subir e dar uma olhada. E o Fabrício citou o nome da Paula nos artigos,
a gente falou que ia trazer ela aqui, está ela aqui conosco, tá vendo? E nós vamos trazer a Karina aqui também, que tenho certeza que vai falar da Paula. Pode me chamar mais vezes, pode me convidar mais vezes para a gente falar de coisa. Podemos falar de corrida, né? De maratona, de gatos, né? Se quiser diversificar, podemos falar de gato, mãe de pet, pode me chamar, Renzo. É Open Bar de Entretenimento assim. Com Paula Cotrim. Open Bar de Open Bar de Entretenimento, é isso aí. Mas com certeza você vai ser convidada, já está convidada, já o convite já está feito para a gente discutir um novo tema, um novo assunto. A gente vai vendo o que a gente pode trazer aqui para o pessoal. Obrigado, viu, Paula, pela disponibilidade, por aceitar o nosso convite. E você está sendo muito comentada, viu? O Fabrício falou de você aqui nos videozinhos acima. Eu tenho certeza que a Karina vai falar também. E você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço, obrigada mesmo pelo convite. Espero poder colaborar mais vezes, espero que tenha sido útil. E um abraço para o Fabrício, que foi meu professor, a Karina, que é minha mentora e adoro, agora somos colegas. E até semana que vem, Renzo, nas nossas aulas. Ah lá, tá vendo? Né? Tem que apresentar um seminário para Paula. Ai, meu Deus do céu, tá tirando sono já. Seminário. Ah lá, tá vendo? Ainda tem que apresentar um seminário para ela. Vou estudar, né, gente? Nada, simpático desse jeito vai tirar de letra. Muito obrigado. Ó, sigam Paula Cotrim lá no Instagram. Como é que tá lá no Instagram, Paula? Hora do merchan. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui, peraí. Então, aqui, para quem quiser, meu e-mail, meu Facebook, quase não dou mais as caras lá, mas o Instagram, @Paula Cotrim, um projetinho que eu vou retomar com duas amigas, que é um podcast da ciência clínica, onde a gente busca isso mesmo, trazer informação da ciência para o dia a dia de nós, ortodontistas clínicos, e tem o Instagram também do nosso podcast, @da ciência clínica. Quem quiser aí, seguir, já começa a seguir, comentar, perguntar, tirar dúvidas. Se eu puder ajudar, vou ficar muito feliz. Se eu não puder, eu te ajudo a procurar também, te ajudo a resolver. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado. Tá aí, ó. Segue aí @Paula Cotrim nas redes sociais. Segue o nosso @IOPG Bauru. Você que está precisando fazer um mestrado, é o mestrado Uningá. @mestrado Uningá. Fala com a Karina lá e vamos começar um mestrado lá em Maringá. Turma de excelência lá para vocês também. É isso aí, pessoal. Sigam nas redes sociais. Indiquem nosso canal, pega o linkzinho aqui do nosso Relação Centro, coloca lá no seu grupo de WhatsApp de ortodontistas. A gente está esperando a sua pergunta, a sua participação também. O tema que você quer escutar aqui com a gente, aqui, manda para a gente chama alguém aqui para falar para vocês, tá bom? Obrigado, boa semana para vocês e até o nosso próximo bate-papo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite, boa tarde ou bom dia e se cuidem. Tchau, tchau, obrigada.